Olá, irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos ao canal. Nós estamos hoje na aula de primeiro livro de Samuel. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, dê o seu like, seu comentário. Isso ajuda muito aqui no canal e além de não custar nada para você. No livro de 1 Samuel, anteriormente na Bíblia hebraica até a Septuaginta, ele e o segundo livro de Samuel eram um livro só. E hoje nós vamos estar observando quem era o autor e a data. Apesar do livro ter o nome do principal profeta da época, a sua autoria na realidade ela é incerta. Muitos estudiosos concordam que Samuel escreveu até o capítulo 24 e o restante ficou a cargo dos profetas Natã e Gade, conforme a gente pode conferir em 1 Crônicas 29 e 29. Mas há quem diga que a redação final do livro foi feita pelo sacerdote Abiatar. O certo é que o livro de 1 Samuel ele vai cobrir um período de cerca de 140 anos. Ele vai começar com o nascimento de Samuel em 1150 a.C., aproximadamente, e vai terminar com a morte de Saul em 1010 a.C. Qual o propósito do livro de 1 Samuel? Em 1 Samuel, a gente vai ver um destaque ao desenvolvimento da tradição profética, principalmente por meio do chamado do menino Samuel em tempo de raras manifestações de Deus. E sem a correção profética, o nível de moralidade e o senso de responsabilidade do povo escolhido por Deus eram cada vez menores. Apesar disso, a gente vai ver em Provérbios, por exemplo, 29:18, dizendo que não havendo profecia, o povo se corrompe. A outra tônica do livro é retratar o momento de transição política em que tem o fim o período dos juízes e há o início da monarquia em Israel. E a gente vai observar que até o fim do Antigo Testamento, sacerdotes, profetas e reis estão em contínuo intercâmbio. Como é que era a vida religiosa no livro de 1 Samuel? Pense na seguinte situação hipotética. Existia apenas uma igreja. Você é liderado por um pastor experiente e seus dois filhos mais jovens que fazem o trabalho prático da igreja. Se você descobrir que seus jovens pastores cometem imoralidade sexual, apropriando-se do dízimo, e além disso, o pai, sabendo da situação, fica omisso, o que você sentiria? Lembre-se, não há outra igreja. Isso é uma situação muito difícil, pois na realidade este era o quadro do início do livro. O sacerdote Eli, já avançado em idade, ficava calado com relação aos erros de seus filhos Hofni e Finéias. E estes jovens desprezavam os sacrifícios do Senhor e se deitavam com mulheres à porta da tenda da congregação. E isso era como estava a vida religiosa no livro de 1 Samuel. Por que um rei? O profeta Samuel desempenhou um papel fundamental na vida religiosa da nação, resgatando valores que tinham se perdido ao longo do tempo. Mas, infelizmente, seus filhos não seguiram bem seu bom exemplo. Os anciãos da nação, percebendo a avançada idade de Samuel e a postura de seus filhos, eles pedem ao profeta que nomeie um rei apto a governá-los. A gente pode conferir isso em 1 Samuel 8:5. Para eles, a oportunidade de Israel se destacar no cenário internacional, uma vez que os países monárquicos evoluíam cada vez mais, o que estava em jogo não era apenas a condição espiritual, mas a garantia da prosperidade e do sucesso político da nação. Apesar da relutância de Samuel em aceitar o pedido dos anciãos, Deus lhe conforta o coração explicando ser uma rejeição ao seu próprio governo. A nação estava preferindo ter fé no Deus, deixando, aliás, de ter fé no Deus invisível e dedicando essa confiança em um líder visível. E aí a gente encontra o primeiro rei de Israel, Saul. A gente vai ver o que aconteceu no reinado de Saul, a sua escolha, a sua unção, suas falhas. Este é o relato principal da vida de Saul, registrado em 1 Samuel.
A gente vai observar o seguinte: a entronização de Saul se deu de forma gradativa, ela não foi automática e instante. Primeiro ele foi ungido por Samuel, conforme a ordem de Deus, 1 Samuel 9,6, na ocasião em que Saul estava procurando as jumentas de seu pai. Depois ele foi apresentado diante do povo em Mispá, capítulo 10, versículo 21, e por fim, com o êxito de sua campanha militar contra os amonitas, sua posição foi consolidada e o povo foi até Gilgal e ali o proclamaram rei, oferecendo ofertas ao Senhor, no capítulo 11, dos versículos 1 ao 5. Então, ela não foi na hora e ao mesmo instante. Então, a sua escolha mostra que no incidente em que ele saiu procurando jumentos, acabou voltando rei de Israel. E ele diz que era difícil porque ele era o menor, a sua tribo era a menor e a sua família era a menor da tribo. Mas seu pai, ele possuía bens. E ele, frustrado em buscar a única solução foi recorrer ao profeta Samuel. E para sua surpresa, foi-lhe revelado não apenas o lugar onde estavam os animais de seu pai, mas também que ele era o escolhido de Deus para governar a nação. Aí que a gente vai ressaltar um destaque. Muita gente prega que Saul foi o rei escolhido pelo povo. Na realidade, ele foi escolhido por Deus. Porém, as suas escolhas, conforme a gente vai ver mais à frente, as suas falhas, a gente vai ver que ele pecou nisso, por isso a sua rejeição. A sua unção. A gente vai ver que na sua unção ficou a cargo de Samuel, capítulo 10, a partir do versículo 1. E este é o primeiro exemplo registrado de uma unção com azeite fora da unção dos sacerdotes e do santuário. Então a gente vai observar que a monarquia passa, portanto, a ter uma importância comparada à do sacerdócio. Como confirmação do chamado, Saul vai vivenciar uma experiência com o Espírito de Deus. Ele vai profetizar e passar a ser um novo homem, conforme 1 Samuel 10, 6 e do 9 ao 11. Essa experiência pessoal com Deus foi e continua a ser o pressuposto mais fundamental para a realização de qualquer trabalho de impacto. E a gente vai ver que desse momento em diante, Saul passa a ser conhecido nacionalmente e é aclamado rei, conforme o capítulo 10, versículo 24. Então, a confirmação de que Deus é que escolheu é que quem fez a unção foi Samuel, antes mesmo do povo tê-lo escolhido e ungiu, dando a importância que a unção do óleo tinha até então só os sacerdotes e o santuário haviam recebido. E quais foram as suas falhas? A gente observa que começar bem é importante, mas terminar bem é muito melhor. Embora as vitórias militares tenham acontecido, não impressionou a Deus. Os erros que Saul cometera acabou trazendo as consequências desastrosas ao seu reinado. O seu primeiro erro decorreu de sua ansiedade e segurança. Samuel tinha dito que era para ele esperar 7 dias até que ele viesse a oferecer sacrifício. E ele, próximo já de findar o prazo, resolveu oferecer os sacrifícios. E essa falha se deu porque somente os sacerdotes tinham autorização legal para sacrificar-lhe. E Saul foi insensato ao concluir que o sacrifício de um rei na hora errada era tão bom quanto o sacrifício de um sacerdote na hora certa. A sua ansiedade custou caro demais, que foi a rejeição de Deus. Samuel disse a Saul que ele deveria naquele momento ter a confirmação do seu reinado, e ao invés disso, ele perdeu. Saul era tão insensato, desobediente à voz de Deus, que ele buscava ser honrado por homens. Ele tentou por várias vezes matar a Davi, consultou médiuns, que era uma prática repudiada no Pentateuco, e teve, infelizmente, um final muito triste. Em uma atitude de pura covardia, ele preferiu suicidar-se do que morrer lutando pela liberdade do seu povo.
primeiro rei de Israel, foi uma grande decepção. Mais uma vez, Deus estava mostrando ao povo que o que faria a diferença na vida deles era um coração transformado, uma vida de louvor e um compromisso com sua perfeita vontade. A gente vai ver, irmãos, que o maior ensino do livro do 1 Samuel é ter contentamento, é um pré-requisito para ser abençoado por Deus. O que mais precisamos hoje em dia é nos alegrarmos por ser povo de Deus, pois não há bênção que consiga suplantar o real valor da nossa salvação. O ato de pedir um rei simbolizava o desejo e a vontade humana de ser em detrimento da vontade de Deus. Isso é muito perigoso. Que em nossas vidas cotidianas possamos reconhecer a vontade do Senhor, que ela é sempre a melhor, ainda que não nos agrade no momento. É bom ressaltar que, mesmo com a instituição da monarquia, Deus ainda era o grande rei. Por mais que o povo quisesse um outro rei, na realidade, o grande rei continuava sendo o nosso Deus. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Um abraço, até a próxima aula, querendo Deus.